Os faraós, os deuses reis do Antigo Egito, exerciam domínio sobre a terra das pirâmides e das esfinges, comandando poder e influência absolutos que ecoam através das eras. Esses governantes lendários, considerados encarnações divinas dos deuses, presidiram uma das civilizações mais fascinantes da história. Seus reinados foram marcados por realizações monumentais na arquitetura, arte e governança que ainda nos cativam hoje. O poder desses faraós não se limitava apenas à capacidade de comandar exércitos ou erguer estruturas colossais. Também estava em sua capacidade de inspirar, inovar e deixar sua marca nas areias do tempo. Tão vasta era sua influência que seus nomes continuam a ressoar milhares de anos depois. Nesse espírito, estamos prestes a embarcar em uma jornada cativante, uma contagem regressiva desses governantes notáveis. Dos construtores das primeiras pirâmides aos guerreiros que expandiram as fronteiras do Egito, vamos explorar as vidas e legados dos 10 faraós mais poderosos. Agora, prepare-se para viajar de volta no tempo enquanto contamos os 10 faraós mais poderosos na história do Antigo Egito. No número 10 temos o faraó Psamtik-Uas, o fundador da 26ª dinastia do Egito. Este governante influente é mais conhecido pelo seu papel fundamental na reunificação do Egito, que estava dividido em reinos independentes há muitos anos. As suas alianças estratégicas e a sua capacidade diplomática permitiram-lhe reunir mais uma vez estas regiões rivais sob uma única bandeira. No entanto, Psamtik-Uai não se limitou à reunificação. Ele estabeleceu a cidade de Cias como capital do Egito, um movimento que demonstrou sua abordagem de liderança com visão de futuro. Cias, localizada no delta do Nilo Ocidental, tornou-se um centro de atividade política e econômica, garantindo a posição do Egito como uma potência no mundo antigo. O reinado de Psamtik-Uai não envolveu apenas marcos políticos e econômicos. Assistiu também a um renascimento cultural, com um foco renovado nas artes, na literatura e na religião, que influenciou profundamente a civilização egípcia. O reinado de Psamtik-Uai marcou o início do período tardio do Antigo Egito, preparando o cenário para a vinda dos faraós. O número 9 da nossa lista é o faraó Djoser, um visionário que mudou a paisagem arquitetônica do Egito. Chegando ao poder na terceira dinastia, o reinado de Djoser foi marcado pela grandeza e inovação. Mas o que o faz destacar-se nos anais da história não é apenas a sua posição como faraó, é a sua ousada aventura numa revolução arquitetônica. Veja, Djoser encomendou a construção do primeiro edifício colossal de pedra no Egito, a Pirâmide de Degraus. Esta pirâmide não era apenas uma grande tumba, era uma declaração de poder, devoção religiosa e gênio arquitetônico. Marcou um afastamento significativo das tradicionais mastabas de tijolos de barro, introduzindo uma nova era na construção em pedra. Projetada pelo brilhante arquiteto Imhotep, a pirâmide de degraus tornou-se o modelo para todas as futuras pirâmides, estabelecendo um novo padrão na arquitetura egípcia. O reinado de Djoser foi de fato um período áureo de avanço arquitetônico no Antigo Egito. Os projetos arquitetônicos inovadores de Djoser ainda permanecem hoje, uma prova de sua influência duradoura. Chegando ao número 8 está o faraó Khufu, o homem por trás da grande pirâmide de Gizé. Conhecido como Quéops em grego, Khufu governou durante o antigo reino do Egito, cerca de 26 séculos antes de Cristo. Seu reinado foi um período de construção monumental, cujo auge foi a Grande Pirâmide. Esta estrutura colossal não foi apenas uma demonstração de proeza arquitetônica, mas também um testemunho do poder e da ambição de Khufu. Foram necessários aproximadamente 20 anos e milhares de trabalhadores para construir esta maravilha atemporal. Elevando-se a uma altura de quase 480 pés, permaneceu como a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo por mais de 3 milênios. A grandeza da pirâmide refletia o desejo do faraó pela imortalidade, um monumento que resistiria ao tempo e levaria seu nome por toda a eternidade. Khufu pode não ser tão famoso quanto alguns faraós, mas seu legado está gravado em pedra, visível a quilômetros de distância e admirado por milhões de pessoas em todo o mundo. A Grande Pirâmide de Khufu, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é um símbolo do seu poder duradouro. Em sétimo lugar temos o faraó Tutmés III, o Napoleão do Egito.
Nascido na realeza, Tutmés III foi um governante poderoso que expandiu o alcance do Egito através de uma série de campanhas militares bem-sucedidas. Seu reinado foi marcado por 17 campanhas em 22 anos, que estenderam as fronteiras do império desde o norte da Síria até a quarta catarata do Nilo, na Núbia. Este ambicioso faraó não se contentou apenas com a expansão territorial. Ele também estabeleceu relações diplomáticas com reinos vizinhos, criando uma vasta rede de aliados para o Egito. O reinado de Tutmés III foi uma época de grande prosperidade e crescimento, e ele deixou um legado profundo na forma de numerosos monumentos e inscrições detalhando suas façanhas. Suas proezas militares e gênio estratégico lhe valeram o epíteto de Napoleão do Egito. Mas, ao contrário de Napoleão, o império de Tutmés III não desmoronou após a sua morte. Em vez disso, continuou a florescer, preparando o terreno para o período do novo reino do Egito. O reinado de Tutmés III levou o Egito a novos patamares de poder imperial. O número 6º da nossa lista é o faraó Hatshepsut, uma das poucas mulheres faraós na história egípcia. Conhecida pelo seu reinado assertivo, Hatshepsut ascendeu ao trono na 18ª dinastia durante um período de grande agitação política. Ela, no entanto, não era do tipo que se deixava intimidar. O reinado de Hatshepsut foi marcado por expedições comerciais bem-sucedidas, principalmente à terra de Punt, que trouxeram de volta uma riqueza de produtos e animais exóticos. Estas expedições não só impulsionaram a economia do Egito, mas também elevaram o status de Hatshepsut como líder de influência e poder. Mas o legado de Hatshepsut não termina aí. Ela tinha um olhar aguçado para a arquitetura, encomendando algumas das estruturas mais monumentais do Antigo Egito. O templo de Deir el-Bahri, com suas grandiosas colunas e intrincados relevos, é um testemunho da visão e ambição arquitetônica dela. O reinado de Hatshepsut foi um período de paz e prosperidade, uma era de ouro para o Antigo Egito. Sua história permanece um capítulo inspirador nos anais da história, provando que o poder não conhece gênero. Em quinto lugar está o faraó Amenhotep III, um faraó conhecido por seus edifícios monumentais. Reinando durante a 18ª dinastia do Antigo Egito, o governo de Amenófis III é frequentemente referido como o auge da decoração artística e da arquitetura do Egito. Este faraó não era apenas um governante, ele era um construtor, um projetista, um visionário. Seu reinado de quase 40 anos foi marcado por um número sem precedentes de realizações arquitetônicas. Templos, palácios e estátuas surgiram em todo o Egito, cada um mais grandioso e complexo que o anterior. Entre suas obras mais notáveis estão os Colossos de Memnon, duas gigantescas estátuas de pedra que representam o próprio Amenhotep III. Estas figuras imponentes resistiram ao teste do tempo, servindo como um testemunho da proeza arquitetônica do seu criador. Amenhotep III não construiu apenas estruturas, ele construiu um legado. Seu reinado foi uma era dourada de construção, transformando a própria paisagem do Egito. O reinado de Amenhotep III foi marcado pela grandeza arquitetônica e inovação artística. Em quarto lugar, temos o polêmico faraó Akenaton, o rei herege. Akenaton foi uma figura inovadora. Seu reinado foi marcado por uma revolução religiosa ousada e audaciosa. Ele abandonou o panteão tradicional de deuses egípcios, introduzindo em vez disso uma forma de monoteísmo centrado em torno de Aton, o disco solar. Isto foi um afastamento radical de séculos de tradição politeísta e abalou os próprios alicerces da sociedade egípcia. As reformas de Akenaton estenderam-se além do reino espiritual. Ele mudou a capital da movimentada cidade de Tebas para Amarna, uma cidade recém-fundada dedicada exclusivamente ao culto de Aton. Seu reinado também viu uma mudança distinta na arte e na cultura, com representações mais naturalistas da família real. No entanto, as suas ideias revolucionárias não foram universalmente aceites. Após sua morte, seus sucessores procuraram apagar sua memória, restaurando os antigos deuses e transferindo a capital de volta para Tebas. O reinado de Akenaton foi uma época de mudanças radicais, cujos efeitos ainda são debatidos pelos historiadores hoje. O terceiro da nossa lista é o faraó Tutancâmon, o rei menino. Ascendendo ao trono com a tenra idade de 9 ou 10 anos, seu reinado foi de curta duração, mas significativo. Apesar de sua juventude, Tutancâmon trabalhou para restaurar a religião e a arte egípcias tradicionais,
que haviam sido interrompidas sob o governo de seu pai, Akhenaton. Avançamos para o século XX, quando as areias do tempo foram varridas pelo arqueólogo Howard Carter. Em 1922, Carter descobriu a tumba quase intacta de Tutankhamon no Vale dos Reis. Esta descoberta monumental era um tesouro de artefatos, proporcionando um vislumbre incomparável da vida, da cultura e dos ritos de morte dos antigos egípcios. O mais icônico entre esses tesouros é, sem dúvida, a máscara mortuária em ouro maciço do próprio Tutankhamon, uma impressionante peça de artesanato que se tornou um símbolo do Antigo Egito. O túmulo de Tutankhamon, com a sua riqueza de tesouros, fascinou o mundo e aprofundou a nossa compreensão do Antigo Egito. Em segundo lugar, está o faraó Ramsés II, o Grande Ancestral. Ramsés II, também conhecido como Ramsés, o Grande, foi um faraó da 19ª dinastia do Egito. Seu reinado, que durou impressionantes 67 anos, é um dos mais longos da história egípcia. Ramsés II não era apenas um governante, mas um rei guerreiro. Ele liderou várias campanhas militares no Levante, reafirmando o controle egípcio sobre Canaã. Ele também liderou expedições ao sul, a Núbia. Suas proezas militares foram tão impressionantes quanto seu desejo de paz, assinando o famoso Tratado de Paz com os hititas. Mas o legado de Ramsés II vai além do campo de batalha. Seu reinado foi uma época de ouro da arquitetura. Ele encomendou a construção de cidades, templos e monumentos numa escala sem precedentes na história do Egito. O Ramesseum e Abu Simbel são apenas alguns exemplos de sua grandeza arquitetônica. O reinado de Ramsés II foi um ponto alto na história do Antigo Egito, marcado pelo sucesso militar e pelo esplendor arquitetônico. E finalmente, no número 1, temos o faraó Narmer, o fundador do Egito unificado. Esta figura notável, que reinou há cerca de 5.000 anos, ocupa um lugar especial nos anais da história. Foi Narmer quem conseguiu o feito extraordinário de unificar o Alto e o Baixo Egito, criando essencialmente o primeiro estado centralizado do mundo. Este evento monumental marcou o início da Era Faraônica, um período que duraria mais de 3.000 anos. O reinado de Narmer é significativo não apenas pela unificação do Egito, mas também pelos sistemas culturais e políticos que estabeleceu. Seu governo estabeleceu um precedente para a realeza divina que definiria a Era Faraônica. O faraó não era apenas um rei, ele era visto como um deus vivo, um mediador entre o povo e as divindades. A unificação do Egito por Narmer preparou o cenário para a Era dos Faraós, um período da história que continua a nos cativar até hoje. Em resumo, os faraós do Antigo Egito foram figuras extraordinárias que moldaram a história e a civilização do Egito de maneira notável.